99% dos médicos não sabem esses 5 conceitos básicos de inteligência artificial que eu vou falar nesse vídeo. Se você quer entender inteligência artificial a fundo, é importante ter uma base sólida sobre o tema. Eu sou o Felipe Kitamura, médico neuroradiologista, e trabalho há 10 anos criando e implementando algoritmos de inteligência artificial em hospitais e clínicas. E o meu objetivo aqui é te ajudar a dominar a inteligência artificial de forma que você se torne um médico ainda melhor. Dos 5 conceitos que eu vou trazer aqui nesse vídeo, o quinto é o mais polêmico de todos e isso é um divisor de opiniões na área de inteligência artificial das pessoas que criam algoritmos e fazem pesquisa nessa área. Então eu te recomendo ficar até o final para poder entender exatamente o que está acontecendo com esse quinto conceito. O primeiro conceito que eu quero compartilhar é o conceito de o que é inteligência artificial, o que é aprendizado de máquina, do inglês machine learning, e o que é o aprendizado profundo, do inglês deep learning. O conceito de inteligência artificial é dar para as máquinas a capacidade de executar tarefas que a princípio eram tidas como tarefas exclusivamente executáveis por seres humanos. Então repare que é um conceito relativamente aberto e que pode mudar ao longo do tempo. Por exemplo, quando surgiu a calculadora eletrônica, algumas pessoas imaginaram que isso era inteligência artificial, porque nunca uma máquina tinha sido capaz antes de fazer cálculos matemáticos. Então é um conceito bastante amplo. Agora, todas essas áreas que eu comentei são áreas dentro da ciência da computação. Agora, dentro da inteligência artificial, existe uma sub-área chamada Machine Learning. Então, esse é um subgrupo dentro do grupo de inteligência artificial. E no Machine Learning ou aprendizado de máquina, o que acontece é que esses modelos matemáticos ou algoritmos, eles aprendem por exemplos. Então, eles não são explicitamente programados a fazer tarefas específicas. A gente dá para eles milhares de exemplos de situações diferentes e eles concluem quais são as regras necessárias a serem aplicadas nesses dados de forma a predizer um determinado desfecho desse dado. Vou dar um exemplo aqui simples. Se você quer saber se um determinado paciente vai a óbito ou não nas próximas 48 horas, você pode dar dados de entrada. Olha, esse paciente aqui tem esse perfil laboratorial, esse perfil de exame físico e de resultados de exames complementares. E baseado nisso, eu sei se esse paciente teve um desfecho óbito ou não nos próximos dias. Com milhares de exemplos de situações dessa, o modelo aprende, pelo padrão dos dados, quais são as variáveis que ele deve levar em consideração para descobrir se esse paciente vai a óbito ou não. Então esse é só um exemplo. Isso é diferente, por exemplo, de eu determinar para a máquina quais são as variáveis que ela deve olhar, quais são os valores que ela deve considerar para ela fazer essa predição. Nesse caso, isso não é machine learning, isso é programação explícita. Tá? Então essa é a grande diferença, a grande sacada. A gente deixa para a máquina aprender quais são esses padrões. Dentro dos algoritmos de machine learning, existem diversos tipos de modelos. E um subgrupo que ganhou muita atenção recentemente é o que a gente chama de deep learning, que nada mais é do que redes neurais com múltiplas camadas, muitas camadas. Esse tipo de algoritmo, ele ficou famoso de 2012 para cá, quando o Alex Krizhevsky, que foi aluno do Geoffrey Hinton, ele conseguiu treinar um algoritmo de deep learning usando uma GPU, que é uma placa de vídeo de computador, a mesma usada para jogos de videogame no computador. Ele conseguiu usar essa placa de vídeo para treinar uma rede neural relativamente grande para a época, com uma quantidade relativamente grande de dados para a época também. O tipo de algoritmo que ele conseguiu treinar é chamado de rede neural convolucional, que é um tipo de rede neural que é muito boa para a detecção de padrões em imagens. Das redes neurais com muitas camadas, as redes neurais convolucionais tiveram uma grande atenção e são muito utilizadas até hoje, mas a gente teve vários outros desenvolvimentos recentes, como, por exemplo, o desenvolvimento da rede Transformers pela Google em 2017, que foi a base para a criação do ChatGPT. Inclusive o T do ChatGPT significa Transformers. Então isso tudo só para contextualizar para vocês que esse subgrupo de redes neurais profundas
estão dentro desse subgrupo chamado Deep Learning, tá? Que por sua vez é um subgrupo dentro de Machine Learning, que por sua vez é um subgrupo dentro de inteligência artificial. O segundo conceito, que é muito importante, que eu preciso comentar com vocês, é o tipo de paradigma de treinamento de algoritmo de Machine Learning. Nós temos três grupos, basicamente, três grandes grupos. Os algoritmos supervisionados, os não supervisionados e os algoritmos de aprendizado por reforço. Qual a diferença entre eles? Os algoritmos supervisionados, eles são o tipo que é mais utilizado na prática na enorme maioria das aplicações. Esse tipo de paradigma envolve você ter um banco de dados relativamente grande, em que você tem a entrada e a saída esperada. E você quer que o algoritmo aprenda a predizer essa saída dada uma entrada. A gente pode dar vários exemplos aqui. O próprio exemplo que eu dei da predição de óbito de pacientes é um tipo de paradigma supervisionado, mas a gente pode usar isso para qualquer coisa. Eu posso ter como entrada uma tomografia de crânio, por exemplo, e a minha saída é a classificação, se essa tomografia tem tumor ou não tem tumor, ou se ela tem sangramento ou não tem sangramento. Enfim, qualquer tipo de predição que eu faça, uma classificação que eu faça, envolve um algoritmo do tipo supervisionado, e esse é o mais utilizado disparado na prática em diversas aplicações. O segundo tipo, que é o algoritmo não supervisionado, nesse a gente não conhece a resposta, a gente não está tentando predizer uma variável. Um tipo de algoritmo bem comum, bastante utilizado, de algoritmo não supervisionado, é chamado de algoritmo de agrupamento ou clusterização, de cluster, do inglês. E basicamente o que ele faz é, dado um conjunto de dados, e aqui no nosso caso a gente imagina milhares de pacientes, e eu sabendo várias variáveis para cada um desses pacientes, as mesmas variáveis, por exemplo, eu sei altura, eu sei peso, eu sei glicemia, eu sei colesterol total, HDL, LDL, enfim, eu sei centenas de variáveis. Como eu faço para eu agrupar pacientes que têm perfis semelhantes dessas variáveis todas? Então, esse tipo de algoritmo não supervisionado permite com que a gente agrupe os pacientes em grupos semelhantes. Então, eu sei que, olha, esse daqui é um perfil de paciente que tem peso, a relação de peso-altura aumentada, que tem colesterol mais alto, glicemia mais alta, enquanto esse outro subgrupo aqui tem um perfil diferente, e assim ele consegue agrupar em vários subgrupos diferentes. Então, repare que eu não estou predizendo nada, eu só estou fazendo uma análise de um dado que eu tenho em que eu não tenho a resposta para as coisas, eu só tenho as variáveis em si. E o terceiro tipo de paradigma de treinamento de algoritmo de inteligência artificial é o aprendizado por reforço, que é muito utilizado na prática para ensinar a máquina a jogar jogo de videogame, mas isso daqui é só um pretexto para demonstrar como esses algoritmos conseguem aprender. Basicamente, nesse caso, você tem um agente que vai atuar dentro de um determinado meio, e esse agente vai ser recompensado quando ele tiver acertos, e ele vai ser punido quando ele tiver erros. E ao fazer milhões de iterações, deixar esse agente ter milhões de iterações nesse meio, esse agente acaba aprendendo o que ele deve fazer baseado nas punições e nas recompensas que ele recebeu. Um exemplo é aquele AlphaGo, daquele algoritmo que conseguiu jogar o Go, que é como se fosse um xadrez chinês, bem mais complexo, na verdade. Já fizeram isso para xadrez, inclusive. Jogos de videogame, de forma geral, recentemente, alguns anos atrás, na verdade, a OpenAI, inclusive, treinou um algoritmo de aprendizado por reforço que jogava aquele jogo StarCraft, e eles conseguiram competir e ganhar em várias competições. E apesar disso ser usado para jogo, isso serve para qualquer ambiente em que você consiga fazer simulações de um determinado ambiente dentro do computador. Porque como esse tipo de algoritmo depende de milhões de simulações, não funciona você fazer isso no mundo real, porque não dá, é super difícil em mundo real você coletar milhões de interações de um agente com o mundo. Mas se você conseguir simular esse mundo no computador, você consegue fazer quantas simulações você quiser, e você acaba tendo uma quantidade de dados suficiente para treinar esse tipo de algoritmo. Só uma curiosidade, o treinamento do ChatGPT, ele envolveu esses três tipos de paradigmas de treinamento de algoritmo.
Só para a gente ter uma ideia do nível de complexidade. Eles não usaram apenas um desses paradigmas. A terceira maneira de a gente classificar os algoritmos de inteligência artificial é pelo tipo de saída que esse algoritmo provê. O tipo mais simples de saída é a classificação. Dado qualquer tipo de dado de entrada, esse algoritmo vai classificar, por exemplo, esse paciente é saudável ou ele tem alguma doença? Esse exame de imagem está normal ou está alterado? Essa radiografia tem pneumonia ou não tem pneumonia, por exemplo? E essa é a classificação binária. A gente pode fazer classificação também de múltiplas classes. Então, dada uma radiografia de tórax, tem ou não tem pneumonia? Tem ou não tem cardiomegalia? Tem ou não tem derrame pleural? Tem ou não tem, enfim, pneumotórax? Tem ou não tem fratura de costela? Essa é a classificação de múltiplas classes diferentes. Existe um outro tipo de saída de algoritmo de inteligência artificial que a gente chama de regressão. A regressão nada mais é do que um número contínuo. A gente não tem classes separadas, é um número. Então, um exemplo muito clássico disso é você tentar predizer, por exemplo, pela imagem da íris do paciente, qual a glicemia desse paciente. A gente sabe que a cor da íris em vários pacientes varia de acordo com o nível glicêmico. Então, eu posso ter um algoritmo que, pela imagem de entrada, recebe a foto do olho do paciente, da íris, e com isso ele faz a predição da glicemia do paciente naquele instante. Outro exemplo clássico disso é, dada uma radiografia de mão e punho, que é usada para predizer a idade óssea, o algoritmo prediz qual é a idade óssea desse paciente. Então, a gente sabe que o paciente talvez tenha a idade cronológica de 10 anos, e a idade óssea dele pode ser que seja de 8, de 7, ou pode ser que seja de 12 ou de 13 anos. A gente já sabe que é possível treinar um algoritmo para fazer isso. Inclusive, a gente participou no passado de uma competição dessa, e a gente conseguiu uma colocação interessante numa competição mundial na área de radiologia. Um outro tipo de saída desses algoritmos de inteligência artificial é a segmentação. O que é isso? Imagina que você tem uma imagem de entrada, tá? Então, por exemplo, imagina você tem uma ressonância magnética de um paciente com um tumor cerebral e eu quero que o algoritmo delineie onde está o tumor exatamente nessa imagem. E com isso eu consigo calcular a área desse tumor nesse corte de ressonância. E se eu fizer isso para todos os cortes onde aparece o tumor, eu consigo calcular a área em todos os cortes e, com isso, derivar qual é o volume desse tumor, porque eu sei a espessura do corte da ressonância. Então, esse é um tipo de algoritmo que é muito útil para a gente quantificar a extensão de doença, a área, o volume de doenças, inclusive rastrear se essa doença está evoluindo, se ela está piorando, aumentando de tamanho ou diminuindo de tamanho ao longo do tempo. Então, esse foi o algoritmo de segmentação. Outro tipo de saída bastante comum nesses tipos de algoritmo é a saída de detecção. Quando a gente fala em detecção em inteligência artificial, isso significa que a gente colocou um retângulo marcando a área da imagem que tem o achado de interesse, o achado que o algoritmo encontrou. Então, isso a gente chama de detecção de objetos. Repara que aqui, apesar de eu também estar identificando onde está a alteração, é diferente da segmentação porque eu não estou dando contorno exato, e aqui eu não consigo dar área e volume preciso. Mas eu consigo dar para quem está usando o algoritmo uma explicação do porquê que ele disse, nesse caso, por exemplo, que tem um tumor nesse exame. Ele fala, olha, eu achei que tem um tumor por causa dessa região aqui, e ele coloca um retângulo naquela região. Vale comentar que o tipo de saída de algoritmos do tipo ChatGPT, Gemini e Claude, a gente chama de autorregressivo. O que significa isso? Significa que, dado um bloco de texto de entrada nesse algoritmo do tipo Transformers, que é o que a gente viu, que é o ChatGPT, o que ele faz é predizer a próxima palavra. Qual é a próxima palavra dada essa sequência de palavras que eu passei? E aí, depois que ele faz a predição da próxima palavra, eu coloco essa palavra na minha frase inicial e passo essa nova frase com a palavra nova como entrada de novo, e aí eu pego qual é a próxima palavra. E aí depois eu pego essa segunda próxima palavra, adiciono ela na frase original, passo isso tudo como entrada de novo e assim por diante. Então, repare que eu faço várias inferências no modelo, né? Eu passo várias frases no modelo sempre para pegar a próxima palavra, e aí eu pego essa próxima palavra, crio uma frase
nova, que tem a palavra nova e assim por diante, né? Isso a gente chama de modelo autorregressivo. É outro tipo de saída de algoritmo. O quarto grupo de conceitos que é importante a gente conhecer é o tipo de entrada desses algoritmos. Existem algoritmos que leem dados de tabelas, né? Geralmente são modelos de IA do tipo árvore de decisão. Existem vários outros tipos, mas existem algoritmos que pegam de uma tabela, por exemplo, vários dados sobre um paciente, qual é o colesterol, qual é a glicemia, qual é a altura, qual é o peso, e a partir disso faz uma predição. Então, tabela é um tipo de entrada. Outro tipo de entrada é a imagem. Eu posso dar uma fotografia da pele do paciente de uma lesão de pele, eu posso dar uma imagem de uma lâmina de patologia, uma imagem de um fundo de olho, ou um exame radiológico, por exemplo, e esse algoritmo fazer algum tipo de predição, seja segmentação, classificação, regressão, o que for, mas a entrada pode ser uma imagem. Pode ser mais de uma imagem, inclusive. Pode ser uma imagem de 2 dimensões, tipo uma radiografia. Pode ser uma imagem de 3 dimensões, tipo uma tomografia. Então, imagem é outro tipo de entrada. A gente pode ter áudio como entrada. A gente pode ter texto como entrada. A gente pode ter uma combinação de tipos diferentes de entrada, inclusive, que é o que a gente chama de inteligência artificial multimodal. O multimodal significa isso, significa que o algoritmo consegue ler imagem, ler texto, ler áudio, ler sequenciamento genético, por exemplo, o genoma de um paciente é outro tipo de modalidade de entrada, que por vezes é utilizada como texto, mas que pode ser utilizada especificamente como sequência genômica. Então, isso é algo muito interessante dos algoritmos de inteligência artificial, porque a gente pode construir esses modelos para ter qualquer tipo de entrada e qualquer tipo de saída. Um exemplo bastante interessante é que tem modelos que a entrada é uma imagem e a saída também é uma imagem. Um exemplo típico aqui são os algoritmos que retiram ruído de imagens de ressonância magnética. Então, a entrada é uma imagem de ressonância e a saída é a própria imagem de ressonância, só que com uma quantidade de ruído muito melhor, uma qualidade melhor. Esse tipo de algoritmo, inclusive, é usado na prática para fazer exames de ressonância mais rápidos, de forma que a aquisição seja mais rápida, o paciente fique menos tempo dentro do aparelho de ressonância magnética. E o quinto tipo de conceito que eu falei que eu ia comentar, que na verdade é um conceito bastante polêmico nessa área de inteligência artificial, é a interpretabilidade. Se um modelo ele é interpretável ou não. A gente sabe que alguns tipos de algoritmo naturalmente, por exemplo, como árvores de decisão, tendem a ser mais fáceis de serem interpretados. O que eu digo por interpretados? Imagina que eu tenha um caso de um paciente, esse algoritmo fez a predição se esse paciente tem risco de ir a óbito ou não nos próximos dias. Uma dúvida, a primeira dúvida natural que vem quando eu vejo a resposta para um paciente meu, a resposta do algoritmo, é por que o algoritmo chegou nessa conclusão? Porque eu quero saber se faz sentido ou não faz essa predição. Será que esse é um caso que ele acertou a predição ou que ele errou? E olhando o motivo dele ter feito aquela predição me ajuda a entender se esse algoritmo está certo ou não. Essa é uma linha de pensamento que existe e eu acho que ela faz bastante sentido em várias situações. A gente precisa entender a explicação dos modelos em várias situações da medicina, não estou dizendo isso. Só que eu acho que, na verdade, o que a gente precisa, e aqui entra a parte polêmica, né? E eu sou da opinião menos que não segue a maioria, né? A enorme maioria das pessoas acredita piamente que todos os algoritmos devem ser explicáveis, interpretáveis, independente de qual seja o uso desse algoritmo na área da saúde. Eu penso um pouco diferente, e aqui entra a polêmica, que para mim, o mais importante não é a interpretação em si, a interpretabilidade. O mais importante é a gente ganhar confiança no algoritmo. E existem várias formas diferentes de a gente ganhar confiança num algoritmo. Uma delas é a explicabilidade, com certeza é. Mas tem situações que a explicabilidade não ajuda muito. E, por outro lado, também existem situações em que mesmo sem ter explicabilidade, eu consigo ganhar confiança num algoritmo. Um exemplo clássico é o que um médico intensivista lá de Stanford fala, o Nigam Shah. Ele fala que o que mais fez ele ganhar confiança num algoritmo dele que prevê óbito de paciente em UTI
o fato dele ter usado esse algoritmo durante muitos anos e esse algoritmo ter consistentemente mantido a acurácia na predição. Ou seja, foi tempo de uso, o fato dele usar bastante tempo e ver que o algoritmo é consistente nas predições. Isso foi o que fez ele ganhar confiança. E não o fato dele saber que, olha, ele disse que esse caso esse paciente vai evoluir mal porque a ureia subiu, porque a creatinina subiu. Ele falou que isso não ajudou ele tanto. Então aqui que é a parte que eu digo que é polêmica nessa área, porque existem esses dois grupos de opiniões, né? Quem defende que explicabilidade é essencial sempre e quem acha que, na verdade, o importante é a confiança e a explicabilidade pode ajudar em parte dos casos, mas não em todos. Se você entendeu que a inteligência artificial já está mudando a nossa profissão e a gente precisa ficar por dentro de tudo que está acontecendo, eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui.